A ilusão de uma batalha decisiva na grande floresta de Zozogante. Conteúdo patrocinado. Mãe, espera. Eu ainda quero seguir Santo Filho Dono, disse Gizania, levantando uma objeção, apesar de o problema ter sido resolvido. É verdade que eu confundi o gênero de Holly sem dono, mas eu realmente senti que gostaria de segui-lo. Isso não mudou mesmo agora. E devo a ele a dívida de ter salvado minha vida. Se Holly sem dono vai enfrentar o julgamento para suceder o campeão Zacart, devo participar. Entendo como você se sente, disse a rainha Dona Nerys à filha. O julgamento para determinar a sucessão ou segunda vinda do campeão Zacart, que continuou por cerca de 100.000 anos. Um obstáculo que repeliu todos os heróis de valor incomparável que o enfrentaram. A maioria deles retorna com vida, mas também há baixas. Se aquele que salvou sua vida vai desafiá-lo, então é razoável querer participar. Razoável, não é? Basgia disse confuso. Bem, eu entendo que você não pode simplesmente não fazer nada se houver a possibilidade de que seu salvador morra. Mas parecia que não apenas a rainha Dona Nerys, mas o chefe mago Bacota e os outros Arane e Impusa também estavam convencidos. Basgia Dono, isso é conhecido como Bushido asterisco, Milzy disse a Basgia. TLN asterisco. Isso significa literalmente caminho do Bushi. É como um código samurai de cavalheirismo. Parecia que o Bushido falado em Zanalpadna era diferente daquele na Terra. É provável que conceitos relacionados à ambição e dever tenham sido enfatizados. É algo como cavalheirismo? Perguntou Basgia. Claro, não havia como ela saber que o Bushido era diferente. Ela parecia estar interpretando o Bushido como algo como cavalheirismo. Estou curioso sobre a diferença de informações sobre o julgamento de Zacart entre o interior da Cordilheira da Fronteira e o exterior, mas não parece apropriado perguntar isso agora, disse Zadiris. Do lado de fora da Cordilheira da Fronteira, o julgamento de Zacart era conhecido como uma masmorra extremamente perigosa da qual quase ninguém menos que as lâminas de 5 cores já voltaram com vida. E havia rumores de que aquele que limpasse o calabouço seria considerado tão poderoso quanto o campeão Belvoord, aquele que derrotou o campeão caído Zacart. No entanto, dentro da Cordilheira Bondar, ainda era conhecido como um calabouço altamente difícil, mas a maioria dos que o desafiaram voltaram vivos. E aquele que o liberasse seria considerado o sucessor ou a segunda vinda não de Belvoord, mas de Zacart. Eram descrições completamente opostas. O fato de que aquele que limpou o calabouço se tornaria Belvoord ou o sucessor de Zacart era apenas um boato. Então não era estranho que esses rumores diferissem entre o interior e o exterior da Cordilheira da Fronteira. No entanto, a diferença na taxa de sobrevivência dos rumores daqueles que o desafiaram não pode ser explicada. Era difícil imaginar que simplesmente aqueles fora da Cordilheira da Fronteira eram fracos enquanto aqueles dentro dela eram fortes. O julgamento de Zacart era uma masmorra famosa fora da Cordilheira da Fronteira. Assim, havia pessoas imprudentes que o desafiavam na tentativa de se testar, mas além deles, a maioria dos que o desafiavam possuía a força de pelo menos aventureiros de classe B. A maioria deles era tão forte quanto aventureiros de classe A. Considerando que eles tinham tanta força, eles não eram inferiores aos heróis que viviam dentro da Cordilheira da Fronteira. Talvez seja porque as raças daqueles que desafiam o Dungeon são diferentes. Zadiris se perguntou. Usando Zanalpadna como referência, é difícil imaginar que aqueles que não são membros das raças de vida, os humanos, elfos e anões, se tornariam poderosos o suficiente. Agora que o menino disse que vai contestá-lo, quero perguntar sobre esse assunto com mais detalhes, mas parece que isso vai levar algum tempo. A razão pela qual a rainha Dona Nerys e Bacota não haviam falado sobre o julgamento de Zacart até agora não era porque eles queriam ficar quietos sobre isso, mas porque eles simplesmente presumiram que Zadiris e os outros sabiam dessa informação sem que fosse necessário ser dito. Eles foram protegidos do lado de fora pela Cordilheira da Fronteira, então não sabiam que havia diferenças nas informações sobre o julgamento de Zacart por dentro e por fora. Ela não sabia disso, mas simplesmente perguntar por que a informação era diferente não daria nenhuma resposta que alguém desejasse. Isso virá depois que tudo se acalmar, decidiu Zadiris enquanto continuava assistindo. Eu entendo seus sentimentos, disse a rainha Dona Nerys. Eu entendo, mas você estar com o Holly sem dono seria complicado. Não, se o Holly sem dono gostou de você, então talvez não haja problema. Como estão as coisas a esse respeito?
De fato, se o Santo Filho Dono gostar de Gizania Dono, não haverá problemas, mesmo que tenha havido um mal-entendido com o colar de profundo afeto, disse Bacota. Essa era a única chance deles? Bacota acenou com a cabeça em concordância com a rainha Dona Neris. Não, isso não seria imprudente? E pelo que ouvi, Santo Filho Dono já tem inúmeras candidatas para se tornarem suas noivas. Basgia é um deles, disse Gizania. Ela queria seguir Vandaliel, mas o havia enganado, mesmo que não intencionalmente, e era contra isso. E ela se sentiu mal por Basgia e os outros. Isso é verdade, mas você não precisa se preocupar. Não é como se você fosse manter Van só para você, não é? Ouvi dizer que vocês compartilham seus maridos também, então não há problemas, disse Basgia, tranquilizando-a. Se houver vários candidatos, tenho certeza de que não há problema em Gizania Chan se juntar a eles. Darling está planejando se casar com outras pessoas além de mim também, e Gizania Chan é uma gracinha, disse a princesa Cornelia, aparentemente não indo na direção se esconde não querer entregar sua irmã mais nova a mais ninguém. É normal alguém ficar despreocupado, não importa quantas esposas seu marido tenha? Muse perguntou. Isso normalmente seria verdade, mas a verdade é que não apenas Basgia, mas também Zadiriz e Eleanora esperavam que Gizania pudesse se incomodar com isso. Portanto, se ela realmente se incomodasse com isso, todos simplesmente pensariam, como esperado. E Zadiriz realmente não sabia o que Vandaliel pensava sobre tais assuntos. Conteúdo patrocinado. Afinal, o menino recebeu a todos de braços abertos até agora. Embora pareça que não é como se ele não sentisse nada, pensou Zadiriz, mas ela também teve outro pensamento. Bem, suponho que ele tenha menos parceiros do que Vigaro, então não há problemas, disse ela. Vigaro, o pai de Basgia, tinha experiência com sócios cujos números não chegavam a dezenas ou 20, mesmo que Zadiriz fosse excluído. Eles haviam diminuído em número desde que Vandaliel resolveu o problema da taxa de natalidade dos Ghouls, mas mesmo assim, eram poucos apenas em comparação com seu antigo eu. Foi por isso que Zadiriz pensou que não seria um problema, embora no caso de Vigaro, esses relacionamentos fossem como casamentos de fato, em vez de casamentos como na Terra ou na origem, então as circunstâncias deveriam ter sido estranhamente diferentes. Gizania, o problema é como você se sente em relação ao menino, disse Zadiriz. De qualquer forma, depois de retribuir seu favor ao menino, você pretendia pensar em seu futuro, incluindo o casamento, não é? Significa simplesmente que seu parceiro de casamento pode ser o menino. Antes de confirmar os sentimentos do menino, você deve primeiro pensar nisso. Como me sinto? Gizania fechou os olhos e ficou pensativa. Mas ela sentiu sentimentos positivos por Vandaliel desde o início. Mesmo excluindo o estranho charme, ele foi o primeiro membro do sexo oposto. Na verdade, o sexo oposto, que a chamou de bonita. Entre os Arani de grande porte com corpos robustos, Gizania treinou substancialmente para ser útil para sua irmã mais velha, a princesa Cornelia, e um dia se tornar um verdadeiro boshi. Assim, ela quase não teve interações com os homens de Zanalpadna, muitos dos quais possuíam empregos relacionados à produção. A única exceção era seu próprio pai. Ela havia pensado apenas vagamente que um dia escolheria um parceiro para criar filhos entre os homens que haviam sido reconhecidos como maridos por suas irmãs, exceto a princesa Cornelia e os cidadãos que viviam na mesma torre que ela. Não que eles não tivessem charme. Eles eram boas pessoas, mas, comparando-os com o Holly Sandono, acho que o Holly Sandono é mais desejável. Vandaliel era muito mais poderoso que Gizania, então ela teve que trabalhar duro para alcançá-lo. Mas eles podiam ficar juntos mesmo no treinamento. De fato, eles poderiam realmente ficar juntos. Porque Vandaliel, o Insectuzer, poderia equipar Gizania dentro de seu corpo com a habilidade Insect Binding Teshik. Mas ela seria capaz de seguir em frente e pensar nele como um membro do sexo oposto quando confundiu com um membro do mesmo sexo todo esse tempo? Gizania abriu os olhos e olhou para cima. Posso colocar esta decisão em espera? Ela disse, desviando o olhar. Emimu, você vacilaria aí, minha filha, disse a rainha Dona Neris. Isso é como Gizania Chan. Pensando bem, o que você vai fazer, Muse? Perguntou a princesa Cornelia. É inevitável, então estou pensando que seria bom se eu pudesse estar ao lado de Holly Sandono, disse Muse, aceitando as coisas rapidamente em comparação com Gizania. Holly Sandono pode se clonar, se esconder e um dia se transformar em um sapo gigante.
Ele é o ser mais próximo de um ninja que existe. Se eu estiver ao lado dele, meu treinamento também progredirá. E eu já tenho 70 anos. Eu pretendia ter filhos antes de chegar aos 100 anos, então isso é perfeito. A princípio, pensei que seria difícil estar com Holly sem dono, pois ele é inexpressivo, mas ele parece ser bem-humorado. Claro, tudo isso só se aplica se o santo filho dono gostar de mim. Mills dono, e está realmente certo tomar uma decisão tão clara? Gisânia perguntou. Gisânia dono, sou um exemplo padrão para Zanalpadna. Na verdade, relacionamentos como o da princesa Cornelia e o príncipe Budarion são exceções. Afinal, era uma sociedade poligâmica onde as mulheres que viviam em uma torre compartilhavam os homens que viviam na mesma torre. Claro, ninguém poderia adotar livremente qualquer homem em particular de que gostasse em sua família. Muitas vezes as mulheres tinham que escolher parceiros para criar filhos entre homens que haviam sido escolhidos por outras mulheres. Isso é verdade? Gisânia exclamou. Gisânia Chan, darling, e eu somos especiais. Nosso encontro começou a princesa Cornelia. Deixando isso de lado, devemos descobrir o que Van pensa desde o início, disse Basdia. Embora eu tenha a sensação de que sei qual será a resposta dele. De fato. Posso imaginar qual será a resposta dele, concordou Zadiris. Embora possa ser um pouco tarde, comecei a me sentir um pouco ansiosa, disse a rainha Dona Neris. Minha rainha, vamos presumir que eles estão noivos por enquanto, disse Bacota. Depois disso, Vandaliel, que já havia percebido que seu gênero havia sido confundido devido à reação do príncipe Budarion, ouviu as descrições precisas dos colares de profundo afeto com os mesmos olhos mortos de sempre. Como Basdia e Zadiris esperavam, sua resposta foi: se vocês dois estão bem com isso, por favor, cuidem de mim de agora em diante. Não vacile. Existem apenas 3 inimigos. Conteúdo patrocinado. Empurre-os de volta com nossos números. Magos, não parem seus feitiços. Guaa! É impossível. Não importa o quanto os cerquemos, não podemos enfrentá-los. Na época em que Bugitas estava lutando para decidir se deveria retirar suas tropas dos outros campos de batalha para se concentrar em conquistar Zanalpadna e matar Budarion, a nação Gol estava em uma crise que ameaçava sua existência. Toda a nação Gol estava dentro de uma masmorra classe D chamada Grande Floresta de Zozogante. Era uma masmorra de 20 andares, inteiramente feita de florestas, criada para esses Gols que tinham baixas taxas de natalidade por Zozogante, o deus maligno da Floresta Negra, que se tornará seu guardião. Ao viver dentro de uma masmorra, seus corpos e funções reprodutivas foram estimulados mais do que se vivessem em um ninho do diabo, e mesmo depois de 100.000 anos, eles conseguiram manter algo que era grande o suficiente para ser chamado de nação. Mesmo assim, ao contrário da masmorra de classe E de Zanalpadna, o campo aberto sem casca, esta masmorra era perigosa e não havia espaço para adotar cidadãos. Era por isso que quase todos os cidadãos da nação eram Gols, e a população era de cerca de 5.000. Tinha a menor população entre as nações próximas a Zanalpadna. No entanto, as pessoas poderiam ganhar seu sustento no calabouço, e os guerreiros poderiam ir e caçar do lado de fora, uma vez que tivessem se treinado o suficiente para sobreviver do lado de fora. Então era uma nação pequena, mas próspera. Era um exército liderado pelo Fangspear Boar Budirud, o mais excepcional usuário de lança entre os subordinados de Bugitas, que quebrou a paz desta nação. Budirud, um nobre orc general de rank 9, era um soldado que empunhava uma lança mágica criada a partir da presa de um prominência Mamote, um monstro que ele havia caçado por conta própria. Mas ele não era apenas poderoso como indivíduo. Ele era conhecido como um comandante excepcional que fazia uso habilidoso de seus subordinados. Os Gols lutaram bem contra a força de elite de Noble Orcs, High Goblins e High Kobolds liderados por Budirud, mas eles estavam repetidamente recuando para os andares mais profundos do dungeon. Não. Pare-os a todo custo. Não os deixe mais fazer o que quiserem. Proteja o chefe. Guerreiros, mostrem a ele seu orgulho. Você acha que vamos entregar nossas mulheres? Ao contrário dos Gols fora da Cordilheira da Fronteira, que possuíam níveis escassos e variedade em suas habilidades e achavam difícil aumentar suas classificações, os Gols da Grande Floresta de Zozogante podiam mudar de classe e se tornarem rank 5 com segurança, uma vez que se tornassem guerreiros proficientes. E embora não possuíssem técnicas excepcionais de ferraria,
Eles coletavam os itens encontrados no baú do tesouro da masmorra e os usavam como equipamento. Assim, a nação estava sendo protegida pelos guerreiros que eram poucos em número, mas de elite em qualidade. Embora seus inimigos fossem orcs nobres de rank 6, os ghouls possuíam jobs e ranks, então eles podiam vencer cerca de metade das batalhas um contra um. Havia 5.000 ghouls, enquanto Buddirud comandava apenas algumas centenas. Esta não era uma batalha em que os ghouls deveriam estar em desvantagem. No entanto, Buddirud e seu exército foram fortalecidos por algum tipo de poder. Era algo muito mais claro do que os efeitos das habilidades de comando e coordenação. E como os ghouls viviam em uma masmorra, eles não conseguiram construir paredes resistentes como as de Zanalpadna. Parecia que não havia problemas em construir coisas como casas, mas apenas Vandaliel, que possuía a habilidade de construção de labirinto, poderia construir paredes que não eram facilmente quebradas, impedindo a entrada e saída de monstros. Além disso, o combate nesta masmorra em forma de floresta, onde o espaço era limitado, era vantajoso para o pequeno exército de elites liderado por Buddirud. Para completar, Buddirud certa vez liderou um exército para impedir uma fúria de monstros de uma certa masmorra no passado. Ele era um dos poucos homens que tinha experiência em vencer uma batalha comandando um grande exército contra um grande número de inimigos. Diante desse inimigo e tendo recuado inúmeras vezes até serem encurralados no 10º andar, os ghouls se prepararam para a batalha decisiva. Já Buddirud, por que um soldado tão grande quanto você não vou perguntar mais. Você é um rebelde, mas é um guerreiro que apoiou o Império até agora. Você serviu bem. Você deveria descansar agora. E isso é impossível. Não podemos segurar. Príncipe Budarion, o espírito de Buddirud está atrás de você. Mas antes que a batalha decisiva pudesse acontecer, Vandaliel e seus companheiros atacaram o exército de Buddirud por trás. Vandaliel ouviu do espírito de Buburin que a nação Ghoul estava sitiada. Ele e seus companheiros avançaram até este ponto, matando instantaneamente as unidades de observação que foram posicionadas ao longo do caminho. Passaram pela entrada da grande floresta de Zozogante e então avançaram, com os poucos membros de elite de seu grupo esmagando e espalhando inimigos que estão no caminho. Vandaliel, que possuía a habilidade de construção do labirinto que lhe permitia entender os pisos e a estrutura da masmorra no momento em que entrava e até mesmo mudar a estrutura da masmorra. Como quisesse, dividiu o exército de Buddirud e os encurralou em um estado onde eles não poderiam exercer sua força adequada. E então o exército foi espalhado por Borcos, Vigaro, Zadiris, Basgia, Bonmen, bem como o príncipe Budarion, que recuperou seu braço e olho perdidos. Buddirud e seu exército foram fortalecidos pelos efeitos de uma habilidade que era desconhecida para eles, mas Borcos e os outros foram fortalecidos por orientação, caminho do demônio. E o efeito fortalecedor foi maior do lado de Vandaliel. Se esta foi uma batalha na superfície e não em uma masmorra, e Buddirud comandou um exército de mais de 1000 em vez de apenas algumas centenas de indivíduos de elite, alguns deles podem ter conseguido escapar. Mas como o campo de batalha estava dentro de uma masmorra, Vandaliel e seus companheiros conseguiram exterminar todos os inimigos sem deixar nenhum escapar. Conteúdo patrocinado. Foi uma sorte que as notícias desta batalha demorassem a chegar a Bugitas, que provavelmente estava se preocupando com isso no Império Noble-Orc. Entendo, disse o príncipe Budarion. Devo usar visualização? Sugeriu Vandaliel. Isso o tornaria capaz de falar, no entanto. Não vamos. É improvável que ele consiga conversar comigo nesse estado, disse o príncipe Budarion. Isso não parece ser o caso. Eu pareço estar anormalmente calmo agora, disse o espírito de Buddirud. Buddirud continuou lutando enquanto soltava rugidos de besta até o momento em que o príncipe Budarion o derrotou. De acordo com o príncipe Budarion, ele era um general composto que serviu por muito tempo, mas para Vandaliel, ele parecia ser nada mais do que um furioso sanguinário. Mas ele parecia ter recuperado seu raciocínio no momento em que o príncipe Budarion acabou com ele com sua espada mágica, transformando-o em um espírito. Peço desculpas pelo meu comportamento vergonhoso. Tornei-me prisioneiro do poder de Sua Majestade o Imperador Bugitas. Não, Bogitas. Em troca do meu poder original como monstro, perdi minha capacidade de raciocinar, disse Buddirud. Estas foram as palavras de um homem que até sua morte,
uivou ordens para seus subordinados na língua orc, amaldiçoou o príncipe Budarion com palavras insuportavelmente duras e olhou para Basdia e Eleanora com um sorriso vulgar. Normalmente não seria o contrário? Os espíritos dos mortos deveriam ser mais emocionais do que enquanto estavam vivos. Vandaliel ficou tão perplexo que cancelou seu plano de quebrar a alma de Budgerud. Claro, não foi apenas Budgerud que recuperou a sanidade no momento em que morreu. Todos os seus subordinados eram como bestas antes de morrer, mas recuperaram a capacidade de raciocinar após a morte. Talvez Budgerud e seus subordinados estivessem sob a influência de Bugitas ou Ravovifard, e agora que foram libertados pela morte, estão sob a influência de meu senhor e recuperaram suas personalidades originais, disse o homem de ossos. Eu não sabia que Bugitas tinha esse tipo de habilidade. Ele pode ter recebido de Ravovifard, disse o príncipe Budarion. Não seria uma habilidade de orientação como a sua, Santo Filho Dono? Se for esse o caso, então eu seria capaz de entender como um homem como Budgerud foi enganado. O príncipe Budarion não estava sob os efeitos da orientação. Caminho do demônio de Vandaliel até imediatamente após receber a cirurgia de transplante de braço e olho. No entanto, ele agora estava sob seus efeitos. Parecia que com a conversa após a cirurgia, o príncipe Budarion havia reconhecido Vandaliel, e seus vassalos leais o seguiram, caindo sob os efeitos de orientação. Caminho do demônio também. Se é uma habilidade de orientação, o que seria? O caminho herético ou o caminho animal? Disse Vandaliel, pensando um pouco. Cozido vamos comer, gemeu Eisen. Os espetos de mamute estão prontos, Van, disse Basdia. Sim, Itadakimazu. Incapaz de vencer a carne assada, Vandaliel decidiu priorizar primeiro o apetite. Eram quantidades generosas de carne no espeto que Eisen e Basdia haviam feito com a carne do mamute domesticado que Budgerud havia usado como montaria. Parecia que na área ao redor de Zanalpadna e da nação Gol, não havia dinossauros, mas havia mamutes e tigres dentes de sabre. Ou, para ser mais preciso, monstros que se pareciam exatamente com eles. Os mamutes não eram os enormes elefantes cobertos de pelos que Vandaliel imaginara, mas sim versões grandes de elefantes africanos. Vandaliel ficou surpreso quando o Ema de Ledion o informou que mamutes de regiões quentes não possuíam pelos. Deixando isso de lado, esse era outro ingrediente alimentar luxuoso, como a carne de dinossauro. Vandaliel pegou o espeto, mordeu, arrancou um pedaço da carne e provou enquanto mastigava. A tara feita com as maçãs de ferro de Eisen é eficaz. O cheiro da carne é reduzido e ela fica mais macia. A forma como foi cozida é perfeita. Quanto mais eu mastigo, mais minha boca se enche de sabor. É muito delicioso, disse o espírito de Vandaliel, dando sua impressão na carne com a habilidade e experiência fora do corpo enquanto o físico Vandaliel estava ocupado mastigando. Eisen e Basdia deram um feliz high five um ao outro. Parece que seria delicioso em hambúrgueres ou teriyaki também. No entanto, a carne é dura em geral, por isso pode não ser adequada para bifes, disse Zadiris. Como se come em Zanalpadna? Ela perguntou a Gizania e Muse, imaginando como a carne de mamute era usada. A carne de mamute é dura, por isso costumamos usá-la para pratos cozidos. Eu prefiro cru, no entanto, disse Gizania. Eu também acabo comendo a carne crua quando caço mamutes, disse Muse. Eu me pergunto se você faz sashimi com isso, disse Zadiris. Parecia que a resposta deles foi ainda mais selvagem do que ela esperava. Conteúdo patrocinado. A propósito, Vandaliel-sama, você não precisa parar com isso? Vigaro está se enfurecendo por conta própria há um tempo, disse Eleanora, apontando para Vigaro, que estava tendo uma disputa de força com os guerreiros e magos da nação Gol. Após a derrota de Budgerud, os Gols da Grande Floresta de Zozogante agradeceram a Vandaliel e seus companheiros por salvá-los. Ficaram extremamente entusiasmados sob os efeitos de várias coisas, como os títulos Gol King e Holy Sun of Vida de Vandaliel, e então começaram uma festa para comemorar a vitória, usando a carne do exército de Budgerud. O que está errado? Enfrente-me um pouco mais. Pegue sua arma e levante-se. Você não será capaz de proteger suas mulheres e crianças assim. Vigaro rugiu. Bumo, ó. Eu tenho uma esposa, então eu realmente não preciso ser popular, gemeu Gorba. Capitão, você é confiável, então acho que você poderia ter mais um ou dois, disse outro Orcus. Vigaro, Gorba e os outros Orcuses de repente se tornaram muito populares entre as mulheres locais, fazendo com que fossem desafiados pelos homens locais.
Vigar aceitou de bom grado, e antes que alguém percebesse, ele estava matando um grande número de homens da grande floresta de Zozogante. Para ser mais exato, Vandaliel quase se tornou popular também, mas Basgia e Zadiris estiveram ao seu lado, e as mulheres ouviram que Van ainda não está na idade de ter filhos, então foi por isso que Vigaro e Gorba tornou-se popular em vez disso. Aliás, Borcos não estava presente, como ele havia dito, eu vou limpar este lugar para matar algum tempo, e partiu em uma limpeza solo da grande floresta de Zozogante. Ele provavelmente iria limpá-lo sem qualquer dificuldade e retornaria em breve. Bem, provavelmente está bom, disse Vandaliel. Mas suponho que devo avisá-lo para não machucar seus quadris. Mais importante, tenho que dizer algo a Kazin e Zeno na próxima vez que voltarmos a Talochein. Pode ser natural para você dizer isso, já que você também é o rei Gol, mas está realmente certo dizer isso na sua idade, santo filho dono? Perguntou o príncipe Budarion. Idade. Pensando bem, quantos anos você tem, príncipe Budarion? Meu? Vou fazer 15 anos este ano, respondeu o príncipe Budarion, de 3 metros de altura. Os nobres orcs se tornaram adultos em 10 anos, então, embora ele tivesse 15 anos, ele não era um jovem. Explicação do trabalho. Lutador sombrio. Um job que pode ser adquirido por quem já experimentou o Assassin Job. Ele fornece bônus gerais para a técnica de assassino, técnica de luta desarmada, técnica de espada curta, ultrapassar limites e habilidades necessárias para batedores. Explicação da habilidade. Técnica de assassino. Uma habilidade que fornece principalmente bônus para a letalidade dos ataques surpresa. Além disso, quando as armas estão escondidas nas roupas ou equipamentos do usuário, elas podem ser usadas de forma mais eficaz. Explicação do monstro. Altos kobolds. Como High Goblins, High Kobolds são uma raça superior de kobolds que foram criados por deuses malignos. Eles são tão altos quanto um humano médio e à primeira vista parecem lobos bípedes. Sua classificação base é 5 e mesmo que não estejam empunhando armas é necessário cautela, pois podem usar suas garras e presas para lutar com a habilidade técnica de luta desarmada. Como os kobolds, eles são proficientes em coordenação com seus aliados e são tão inteligentes quanto os humanos. No entanto, eles possuem fortes laços com seus aliados, e ao contrário dos High Goblins e Noble Orcs, eles veem os membros de suas respectivas raças inferiores como membros do mesmo grupo, em vez de tratá-los como escravos. Sua capacidade reprodutiva é muito mais fraca do que kobolds normais, eles dão à luz 1 ou 2 filhos de cada vez, e os filhos se tornam adultos depois de 5 ou 6 anos. No entanto, um único High Kobold acompanhado por kobolds forma uma sólida força de combate. Por esta razão, eles são designados como uma raça de monstros da classe Desastre. Conteúdo patrocinado. Tarkus, um mago do exército do Duque Marmin, estava examinando o solo dos céus através dos olhos de um familiar em forma de pássaro criado por magia. Conteúdo patrocinado. Essa brisa é gostosa, nem o calor do verão me incomoda tanto. Ele era proficiente em magia que lhe permitia compartilhar os 5 sentidos de seus familiares, e ele gostava disso. Em Lambda, onde a natureza frequentemente vinha com perigos em porções iguais e os métodos de transporte e formas de registrar imagens eram limitados, havia poucos que podiam desfrutar de paisagens pitorescas como na Terra ou na Origem. Magos excepcionais podiam voar livremente pelo céu, mas para muitos magos, voar pelo céu como um pássaro era difícil. Eles talvez só conseguissem flutuar impotentes. O próprio Tarkus era um mago entre muitos. No entanto, usando magia que lhe permitia compartilhar os 5 sentidos de seus familiares, ele podia cortar o vento e voar como um pássaro, olhando para a terra. O verde das árvores, a superfície da água dos pântanos que refletiam a luz do sol brilhando, tudo era lindo. É difícil acreditar que este cenário era originalmente o território daqueles repulsivos Scylla. A terra parecia boa demais para ser desperdiçada com monstros que tinham a metade superior do corpo de mulher e a metade inferior do corpo de polvo, mas a verdade é que era uma terra difícil de usar para outros que não o Scylla, de modo que era como foi. Não, isso é trabalho concentrado. Tarkus, como um mago do exército do Duque Marmin, havia começado esta missão há alguns dias, a missão de explorar o antigo território Scylla do Céu, já que a resistência estava aparentemente escondida nesta área.
Ele havia disfarçado seu familiar com a forma e a cor de um pássaro que era comumente visto nesta área e procurava de cima a resistência e, se possível, vestígios do Sila que haviam desaparecido no ar. Não sei os detalhes, mas me disseram para ser cauteloso. Embora seja um mistério sobre o que devo ser cauteloso. Esta não era uma missão de reconhecimento incomum em si. A busca dos céus foi eficaz para determinar a presença de bandidos ou assentamentos de monstros. No entanto, seus colegas que realizaram missões no território de Sila recentemente desapareceram. Tarkus só foi informado de que eles estavam de licença, mas o rosto do superior que lhe disse isso estava branco como papel. E pouco antes de Tarkus começar a missão hoje, ele foi avisado para ser cauteloso. Para cancelar a missão imediatamente se ele sentisse algo fora do comum. Mesmo que isso significasse descartar seu familiar. Tarkus não conseguia imaginar claramente qualquer tipo de perigo que justificasse tais avisos e ordens, no entanto. Magos conduzindo reconhecimento através de familiares normalmente estavam a salvo do perigo. Eles compartilharam os sentidos dos familiares, mas não o dano que os familiares sofreram. Eles sentiriam dor, mas uma vez que a concentração do mago fosse quebrada até certo ponto, o compartilhamento dos sentidos do familiar cessaria e o mago poderia perder a consciência na pior das hipóteses. Seus corpos físicos estariam indefesos enquanto eles estivessem se concentrando, mas Tarkus e os outros magos estavam manipulando seus familiares dentro das torres do exército do Império Amid. Eles estavam essencialmente sendo protegidos por inúmeros soldados. Se meu familiar for destruído de uma forma horrível, então eu inevitavelmente preciso de alguns dias de descanso, mas... Sentindo como se tivesse ouvido um som parecido com uma voz, Tarkus virou seu familiar. O que o familiar viu foi uma pedra retangular que podia ser vista entre as árvores que cresciam na encosta de uma montanha. Claramente não era uma construção natural. Pensando que poderia ser uma pista do paradeiro da resistência, Tarkus fez sua abordagem familiar da pedra. Ao fazê-lo, percebeu o que havia de estranho na pedra. O que é isso? Um monólito? Um monólito plano, retangular e preto construído entre as árvores. No centro havia um motivo em forma de olho enorme, e havia pequenos símbolos esculpidos em torno dele. Isso não é um código da resistência. É uma inscrição deixada pelo Sila? Mesmo que possuam corpos superiores de mulheres humanas, eles são uma raça corrupta nascida de monstros, afinal. Não seria estranho para eles deixar para trás um objeto tão curioso. Espere, não faz muito tempo que isso foi construído. Ainda é novo. Não havia muita poeira acumulada no monólito, e havia sinais de que a terra ao redor de onde ele foi construído foi desenterrada. Em outras palavras, este monólito foi construído depois que Sila desapareceu. Sendo assim, este foi um objeto criado pelas mãos da resistência? Decidindo procurá-los, Tarkus aproximou ainda mais sua abordagem familiar. Mas então ele notou algo ainda mais estranho. Desde que ele se aproximou do monólito, a montanha ficou muito quieta. Não havia um único ruído feito por pássaros ou pequenos animais. Até o som das árvores balançando ao vento parecia distante. É apenas minha imaginação? Não, algo está errado. Este poderia ser. Assustado, Tarkus bateu as asas de seu familiar e tentou fazê-lo ganhar alguma distância do monólito. Naquele momento, ele percebeu que podia ouvir uma voz estranha. Vir. O que é isso? Que tipo de som, que voz é essa? Conteúdo patrocinado. Surpreso, Tarkus deu uma olhada familiar ao redor, mas não havia um único goblin para ser visto, muito menos uma pessoa. Mas a voz estava ficando cada vez mais próxima. Era como se estivesse sussurrando em seu ouvido. Venha aqui. Pensando que isso era impossível, Tarkus olhou de volta para o monólito e seus olhos encontraram um motivo em forma de olho. Ele estava sendo observado pelo monólito. Venha aqui agora.
A voz horrivelmente repulsiva que soava como se estivesse perfurando o cérebro de Tarkus ressoou diretamente dentro de sua mente. Com a concentração quebrada, a consciência de Tarkus voltou ao seu corpo físico. Não, ele gritou. O que está errado? Ei, Tarkus, acalme-se. Um dos soldados do exército do Duque Marmi que estava por perto correu para Tarkus. Mas a voz do monólito ainda ecoava nos ouvidos de Tarkus. Venha aqui. Eu não vou. Eu não vou. Tarkus gritou com os olhos bem abertos, todo o corpo encharcado de suor frio. Os soldados olharam para ele com expressões de tristeza. Merda, Tarkus também. Alguém vá chamar o padre. Deixe-me ir. Pare. Eu não vou. Eu não quero Goo. Façam morder um pano. Ele vai morder a língua. MMPH. MMMMPH. Os soldados detiveram Tarkus com movimentos que pareciam bem treinados, e então o levaram para a sala onde os outros como ele estavam se despedindo. Com esse homem chamado Tarkus, esse é o quinto, impiedoso como sempre disse Machida Ara. Eles provavelmente vão se recuperar depois de alguns meses, mas essa é uma contramedida terrível, disse Shimada Izumi. Com rostos pálidos, os dois espíritos familiares estavam olhando os registros de Tarkus e os outros magos que tentaram encontrar pistas sobre o paradeiro da Frente de Libertação de Sauron. Os dois estavam tentando descobrir o que Vandaliel estava fazendo olhando pelos olhos dos humanos de Lambda, mas acabaram vendo o processo dos donos dos discos enlouquecer. Aquele monólito e círculo de pedra é uma contramedida para a clarividência, não é? Disse Izumi. Não pode ser outra coisa. Foi construído para que você não possa ver tudo a menos que esteja olhando de cima, disse Ara. Um tempo atrás, os indivíduos reencarnados tentaram usar o poder de um dos membros dos Bravers que havia morrido recentemente em Origin, o Clairvidence Tendou, para coletar informações sobre Taloshein e Vandaliel. Mas embora eles tivessem a intenção apenas de coletar informações, o Deficit Konoikyuji conspirou com Rodcourt e tentou usar sua habilidade de trapaça através da imagem produzida pela clarividência para matar Vandaliel. Isso falhou e Konoikyuji morreu, sua alma quebrada. Mas como Tendou estava seguro, deveria ter sido possível tentar reunir informações com a clarividência mais uma vez. Mas Vandaliel havia tomado uma contramedida terrível. Objetos que causam loucura apenas quando vistos de cima. Se não tivéssemos nos tornado espíritos familiares, teria sido uma má notícia para nós também, disse Ara. Para ser mais preciso, o que Vandaliel havia criado eram objetos e pinturas que atraíam as pessoas para o caminho do demônio apenas por serem olhadas, mas Ara e Izumi não sabiam disso, então era isso que eles pensavam. Porque, em vez de serem guiados para o caminho do demônio, Tarkus e os outros magos que encontraram esses objetos enlouqueceram. A razão para isso era porque eles eram membros do exército de Marmi, muitos dos quais pertenciam à facção extremista de Alda. Claro, Tarkus e os outros magos também eram membros da facção extremista de Alda e tinham visões muito radicais e discriminatórias sobre as raças de vida. Foi por isso que eles mostraram reações ferozes de rejeição aos efeitos da habilidade mental invasão que havia sido colocada nos objetos e na pintura, sua rejeição à orientação para o caminho do demônio causando transtornos em suas mentes. Eles realizaram mentalmente o pensamento de, prefiro morrer a ficar bem branco. Claro, este não era o efeito que Vandaliel pretendia originalmente, então eles se recuperariam após alguns meses de descanso, mesmo que ainda tivessem algum trauma. Seria ruim se Tendou ou Asagi vissem isso. Mesmo que tenham habilidade de trapaça, eles não têm fortaleza mental, disse Izumi. Conteúdo patrocinado. Você está certo, Aran concordou. Bem, Tendou está se recusando a usar clarividência depois de ver a maneira como Rodcourt faz as coisas, então isso provavelmente não vai acontecer. Rodcourt poderia controlar à força os indivíduos reencarnados até certo ponto, desde que existissem em seu reino divino, mas ele não poderia forçá-los a ativar suas habilidades de trapaça. Isso foi um alívio, mas...
Vandaliel estava ainda mais cauteloso com os indivíduos reencarnados agora. Como o relacionamento poderia ser mediado entre ele e seus companheiros Braver para evitar um banho de sangue? E aqui eu pensei que poderíamos ter Tendou olhando para Vandaliel novamente e nos comunicando por meio de mensagens escritas. Aran disse melancolicamente. Rodcourt definitivamente interferiria no momento em que tentássemos. E é completamente impossível com essa contramedida em vigor, disse Izumi. Você está certo. Acho que devemos consultar todo mundo primeiro. Ainda temos tempo antes do limite de um mês. Vandaliel estava preocupado com seus relacionamentos com membros do sexo oposto. Desde que viveu na Terra, sempre desejou construir um ambiente familiar acolhedor. Ele também tinha uma obsessão por luxo desde então, mas achava que um ambiente familiar onde seu coração se sentisse à vontade com aqueles que amava seria um luxo que o dinheiro não poderia comprar. Isso não mudou agora, mesmo depois de sua morte na Terra, sua morte na origem e seu renascimento em Lambda. Mas e se o número dessas pessoas passar facilmente de 10? Isso é um problema? Basdia, que queria que Vandaliel fosse o pai de seu segundo filho, bem como Build, que disse que não se importaria de ser o próximo, e Tareia, que se recusou a dizê-lo. As empregadas Saria e Rita, Princesa Levia, Princesa Zandia, Giena, Orbia e Privel. Esses 10 já haviam sido confirmados. Eleanora e Belmont disseram que estavam bem em ser um servo e mordomo, mas provavelmente tinham sentimentos desse tipo. Isadiriz e Caxia provavelmente também tinham tais sentimentos, embora não o dissessem claramente. Isla parecia totalmente decidida a competir com Eleanora. Ledion era um amigo, mas Vandaliel tinha a sensação de que eles estavam seguindo um padrão semelhante a Eleanora e Belmont. Palvina, Jadal e os outros ainda eram crianças, então suas opiniões também podem mudar no futuro. Aizen, Rapiessa e Yamato estavam ligados a Vandaliel, mas ele tinha a sensação de que o afeto deles ainda não era desse tipo. E Gizani e Muse foram adicionados a eles. Aceitar um colar de profundo afeto de um membro do sexo oposto e usá-lo no pescoço era aparentemente equivalente a aceitar um pedido de casamento. O fato de Vandaliel ter sido confundido com uma donzela do santuário em vez do Filho Santo por esses dois, ou melhor, todo o povo de Zanalpadna, foi um choque para ele. Mas depois do incidente com Privel, esta foi a segunda vez que ele ficou noivo devido a um mal-entendido. Ser atendido por tantos membros do sexo oposto seria um grande problema na era atual da Terra. Vandaliel não era o daimyo de Edo, então ele seria naturalmente criticado. O mesmo se aplica em Origin. Em Lambda, isso dependeria da sociedade e de que tipo de posição dessa sociedade ele estava. Sociedades de pessoas. Humanos, anões e elfos, eram geralmente monogâmicos. No entanto, não era incomum que comerciantes ricos e aventureiros de sucesso tivessem várias amantes e concubinas. Para os membros da realeza e da nobreza, isso era essencialmente um dever. Casar com várias esposas era uma demonstração de força econômica e estabilidade da família. A nação do escudo Mirg é bastante obstinada em relação a isso, mas Anil o mais velho, Alzar Daniel, tinha 3 esposas, explicou Kurt. Normalmente seria adequado para ele ter 4 como nosso pai ou até 5, mas a situação financeira da família de Condes Legston está muito ruim agora, então, não, talvez ele vá forçar mais. Parecia que era apropriado para o chefe da família de Condes Legston da nação do escudo Mirg ter 4 ou 5 esposas. Por que haveria necessidade de se esforçar para ter mais esposas? Perguntou Vandaliel. Kurt deu um sorriso amargo ao responder. Porque Cesare Anil e eu, que deveríamos sustentar os filhos de Alzar Danil e como famílias ramificadas, morremos. O fato de Cesare ter sido morto e a morte de Kurt ter sido fingida foram eventos causados por Vandaliel. Alzard, o atual Arlegston, havia perdido seus 2 irmãos solteiros mais novos em um curto período de tempo, então Kurt previu que ele seria movido pela necessidade de ter mais filhos. Eu fiz algo ruim, não fiz. Quando eu executar o plano para que ele mude de lado também, devo dar a ele uma droga de virilidade como presente, sugeriu Vandaliel.
Os efeitos de qualquer droga de virilidade criada por você provavelmente seriam aterrorizantes, então não faça isso. A usar Daniel não é nenhum prodígio sexual, mas seu filho primogênito que o sucederá já nasceu, e seria problemático se ele tivesse muitos filhos, disse Kurt com o rosto pálido. E quanto a você, Sua Majestade, não é bom ter mais de 10 parceiros. Ele deu de ombros, pensando que não era nada para se preocupar. Embora dependa do tamanho da nação, não é estranho que o rei da nação tenha tantos. Ouvi dizer que o imperador anterior do Império Amid tinha várias dezenas em seu harém. Embora eu ache que o atual imperador Marshuk-Zaro tem menos de 10. E o agora falecido Duque Sauron provavelmente colocou as mãos em mais de uma dúzia, se você incluir suas criadas. Graças a isso. Aparentemente, o Duque Sauron, o pai de Raymond de Paris, tinha sido um prodígio sexual. Acho que nossa nação é diferente do Império e da região de Sauron, disse Vandaliel. As populações do Império Amid e do Ducado de Sauron eram muito maiores. Quanto à força econômica, a mão do árbitro também não estaria levantada do lado do Império Amid. Era o que Vandaliel pensava, mas parecia que Kurt pensava o contrário. É realmente diferente, mas não pode ser comparado usando os padrões do Império ou do Reino, porque é muito diferente. Não passaria despercebido por ninguém se você multiplicasse seus candidatos várias vezes, disse Kurt, balançando o rosto coberto de suor frio de um lado para o outro. Do seu ponto de vista, Taloshen era uma nação em ascensão que havia sido restaurada e, falando de forma aristocrática, Vandaliel foi seu primeiro rei e estava em uma posição em que precisava deixar muitos descendentes. Pequenos esforços, como casamentos políticos com famílias ramificadas e outras pessoas influentes, estariam longe de ser suficientes para solidificar a nação. Mas o tempo de vida de Vandaliel ultrapassou pelo menos 3.000 anos, então ele não precisaria se preocupar com um sucessor durante a vida de Kurt, desde que ele não fosse morto. Para começar, quase ninguém em Taloshen tinha um senso comum de valores em relação à aristocracia. Conteúdo patrocinado. Para adicionar a isso, os cidadãos eram crentes de vida e entendiam a poligamia, ou melhor, alguns deles não pensavam nessas coisas profundamente e outros não possuíam o conceito de casamento. E a economia da nação era boa. Ninguém sabia como seria daqui a vários milhares de anos, mas Kurt pensou que não haveria nenhuma crise econômica nas próximas centenas de anos, pelo menos. Ele até disse que devemos aprender com o exemplo de Zanalpadna e esta nação Gol, e que ele criará masmorras de classe baixa para usar como abrigos de emergência, fazendas e pescarias. Normalmente, uma nação precisaria cultivar terras não cultivadas ou invadir outras nações para adquirir terras, mas este rei pode simplesmente aumentar as terras da nação em questão de horas. Vandaliel, que poderia criar novas masmorras com a habilidade de criação de labirinto, adotaria a maneira como as masmorras eram utilizadas no interior da Cordilheira Bondar. Isso significaria que Dungeon seria o mesmo que Terra Extra. E Vandaliel poderia controlar até mesmo os monstros produzidos dentro das masmorras que ele criou. Ele normalmente não fazia isso porque queria aumentar os níveis de suas habilidades, mas para as masmorras serem usadas como abrigos e produção, ele provavelmente as deixaria constantemente paradas. Os recursos certamente eram necessários para se casar com várias esposas, mas Vandaliel poderia obter quaisquer recursos que precisasse a qualquer momento, então Kurt não poderia ser culpado por dar uma resposta tão vaga. Isso está certo, disse Vandaliel confuso, piscando várias vezes. Parecia que ele não sabia que poderia criar terra do nada. Ei, oi, disse Borcus, cutucando o ombro de Kurt. Sem vontade de explicar essas coisas infinitamente, Kurt decidiu ignorar isso. O importante é o que Sua Majestade quer fazer, não é? Em outras palavras, seus próprios sentimentos. Como são eles? Ele perguntou. Bem, eu acho que está certo também, mas, Borcus murmurou. Meus sentimentos. Estou muito feliz por ser querido por todos, disse Vandaliel. Se ele expressasse suas emoções, elas não poderiam ser descritas como outra coisa senão feliz.
Não havia como ele não se sentir feliz com vários membros do sexo oposto gostando dele. E ao contrário da Terra, ele agora estava em uma posição onde não seria um problema para ele namorar várias pessoas. Então, o que haveria de inconveniente em aceitar isso? Vandaliel, cujo objetivo era a busca de sua própria felicidade, era uma pessoa muito mundana. Então não haverá problemas, disse Kurt. Ei, garoto, Kurt parece não querer virar para cá. O que há de errado? Borkus perguntou, parecendo confuso. Acho que é porque Zozogante está ali, disse Vandaliel na direção de Borkus e Zozogante. Ele estava consultando Kurt parcialmente com o propósito de desviar sua atenção de Zozogante, enquanto usava a habilidade mental Encroachment para tratá-lo. Esta era a parte mais profunda da grande floresta de Zozogante. A Câmara do Tesouro, que só poderia ser alcançada por aqueles que derrotassem o chefe do dungeon. Borkus, limpando a grande floresta de Zozogante sozinho para matar o tempo, matou todos os monstros em seu caminho e chegou a este lugar. E então Zozogante, o deus maligno da Floresta Escura, guardião dos Ghouls que viviam na região sul do continente dentro da Cordilheira Bondar, desceu antes dele. E então Zozogante disse a Borkus, sinto muito, mas você poderia pedir ao seu chefe para vir aqui. Tendo sido solicitado, Borkus trouxe Vandaliel e Kurt, que era o tenente-general de Vandaliel. À primeira vista, Zozogante parecia ser uma grande árvore retorcida, mas se alguém olhasse de perto, os frutos pendurados em seus galhos caídos eram todos globos oculares, e ele tinha numerosas bocas que pareciam rasgos no tronco da árvore. Essa aparição causou um grande choque na mente de Kurt. Era disso que Vandaliel vinha tratando. Quando Fidirg, o deus dragão dos 5 pecados, desceu na parte mais profunda do ninho do rei escamado, o próprio Vandaliel ficou um pouco abalado, mas ainda bem, assim como Basdi e todos os outros, exceto Darcia, que era um espírito impotente. Assim, sua percepção de perigo ao encontrar um deus tornou-se mais fraca, mas parecia que um encontro casual com um deus tinha grandes efeitos nas mentes humanas. Aparentemente, até o chefe da grande floresta de Zozogante manteve a cabeça baixa e nunca olhou para cima ao encontrar Zozogante. Ele não precisava se arriscar para tentar provar que era normal, Borkus murmurou. Você estava bem, Borkus? Perguntou Vandaliel. Bem, eu estava com um pouco de medo, mas isso é tudo. Quanto a Borkus, ele não foi muito afetado porque já era um morto-vivo, possuía a habilidade corrupção mental e porque, como um monstro de nível 11, ele próprio já havia entrado no reino dos seres lendários e míticos. Com licença, posso começar agora? Perguntou Zozogante, cuja voz soava como o render de uma árvore, num tom de fala reservado. Assim. Kurt, você não deve se virar, disse Vandaliel. Oi, majestade, não me trate como uma criança, se eu fechar os olhos com força, tapar os ouvidos e me curvar, ficarei bem, disse Kurt. Isso é realmente bom? Vandaliel perguntou, mas não houve resposta de Kurt, pois ele estava sentado de joelhos, olhos fechados e ouvidos tapados. Pensando que era melhor deixar Kurt dormir por enquanto, Vandaliel segregou uma droga volátil para dormir e colocou Kurt para dormir. Assim que a respiração adormecida de Kurt pôde ser ouvida, Zozogante começou a falar. Conteúdo patrocinado. Antes de tudo, ofereço minha gratidão por salvar esses Ghouls. Eles não são apenas meus crentes importantes, mas são como meus próprios filhos, então desejei evitar que fossem pisoteados pelos servos de Havovifard, disse ele. De jeito nenhum. Afinal, eu sou o Rei Ghoul, então, por favor, não se preocupe com isso, disse Vandaliel. Mas se você puder fazer várias acomodações para nós no futuro, seria muito útil. Assim. Bem, então você pode levar várias de minhas filhas como suas acompanhantes. Eu não quero essas acomodações. Não te deixa feliz ser apreciado por vários membros do sexo oposto? Seus sentimentos são o problema aqui. Com o motivo desses sentimentos sendo porque o Deus em que eles acreditavam lhes disse, Vandaliel não ficaria particularmente feliz. Vou deixar as trocas de aprofundamento do relacionamento de sangue para Vigaro,
disse ele. Entendo. Bem, então, talvez daqui a algumas centenas de anos, quando você sentir vontade, disse Zozogante, parecendo desapontado por ter sido recusado, mas parecia que ele pretendia esperar pacientemente séculos. Bem, então que tal acomodações na forma de minha proteção divina? Não possuo nenhum fragmento selado do Rei Demônio e não consigo pensar em mais nada que possa fazer em agradecimento. Eu posso concedê-lo a seus companheiros Gol e aquele monstro do tipo planta. Você está falando sobre Aizen? Sim, por favor, disse Vandaliel. As proteções divinas dos deuses podem aumentar os valores dos atributos, fornecer bônus aos efeitos e aquisição de habilidades e até levar os limites do crescimento de um indivíduo. Eram equivalentes ao talento dado após o nascimento. Assim, era melhor aceitar as proteções divinas, a menos que fossem de um deus com qualidades extremamente incompatíveis. Zozogante aparentemente estava em pé de igualdade com Fidirk, em outras palavras, em uma posição baixa entre os deuses, mas seria de se esperar que a proteção divina tivesse efeito. Sou grato por sua proteção divina, mas se você queria tanto proteger os Ghouls, por que não fez nada até agora? Perguntou Vandaliel. Não pretendo culpá-lo, mas esta é uma masmorra que você criou. Você não poderia ter feito algo mais? Isso mesmo. Se você tivesse enviado o chefe da masmorra ou o chefe intermediário em Budgerud, mesmo que eles não ganhassem a batalha, eles não poderiam ter reduzido as perdas que os Ghouls sofreram. Acrescentou Borkus. Zozogante não havia sido selado como Fidird. Talvez ele não pudesse descer ao mundo e participar da luta sozinho, pelo menos não teria sido capaz de enviar os monstros produzidos pela masmorra como reforços para os Ghouls? Eu queria fazer isso, mas minhas mãos estavam ocupadas em manter a barreira, disse Zozogante. Os deuses da região sul do continente que estavam do lado de Vida tiveram uma circunstância dolorosa para lidar. Foi a manutenção de uma barreira que impediu a intervenção de Alda, o deus da lei e do destino, aquele que feriu Vida e os deuses ao seu lado, incluindo Zozogante na guerra de 100.000 anos atrás, bem como a intervenção de Rodkort, o deus da reencarnação, que queria negar a existência das raças de vida. Imediatamente após a ferida Vida ter levantado a terra do continente com o que restava de seu poder para criar a Cordilheira da Fronteira, ela ordenou que Zozogante e os outros deuses que ainda eram capazes de agir cercassem o interior da Cordilheira da Fronteira com uma barreira. Por causa da presença dessa barreira, Alda não podia despachar seus espíritos familiares diretamente para a área cercada pela Cordilheira da Fronteira, nem podia clamar para atrair pessoas para se tornarem seus seguidores. Para ter qualquer influência aqui, ele precisava que seus crentes entrassem fisicamente na Cordilheira da Fronteira de fora. Este efeito da barreira aplicada a toda a área delimitada pela Cordilheira Bondar, incluindo Taloshin. Rodkort não pôde olhar os registros das pessoas que viviam em Zanalpadna ou em outras cidades que eram protegidas pelos deuses do lado de Vida. Ele não poderia interferir diretamente no mundo, mas era possível que ele cooperasse com Alda compartilhando as informações que obteve, então a barreira impediu isso. Mas esse efeito da barreira não se aplicava a Taloshin, que deveria ser protegido pelo gigante do Soltalos, nem aos pântanos, que deveriam ser protegidos por Fidirg, o deus dragão dos 5 pecados, pois ambos haviam se tornado incapazes de ação. Isso não provou ser um problema, no entanto, já que havia apenas titãs e Lizarmen vivendo em Taloshin e nos pântanos, respectivamente, e a orientação de Vandaliel, a habilidade caminho do demônio estava lá agora. Essa barreira que até interferia no Rodkort era poderosa, mas era especial e exigia uma grande quantidade de poder para se manter. Foi por isso que Zozogante e os outros deuses mais fracos estavam gastando a maior parte de seu poder nele. E os deuses mais poderosos que Zozogante foram encarregados de selar os fragmentos do Rei Demônio. Além disso, ainda havia muitos deuses cujas feridas da guerra de 100.000 anos atrás não haviam cicatrizado. É por isso que pouco mais posso fazer do que conceder minha proteção divina e projetar uma falsa imagem de mim mesmo em lugares limitados para conversar, disse Zozogante.
Os vampiros de raça pura também são totalmente dedicados à manutenção da barreira, ou à proteção de vida e à cura de suas feridas. Zanalpadne e Mobubugenji eram mais livres, mas com Ravovifard, quem sabe de onde ele tirou tanto poder? Ele era originalmente um deus com tanto poder quanto eu. Zanalpadna, o deus maligno das carapaças e olhos compostos, não apareceu antes de Vandaliel, e aparentemente porque ela estava ocupada interferindo com Ravovifard. E Ravovifard aparentemente era um deus de nível igual a Zozogante e Fidirg, mas de alguma forma ele ganhou força suficiente para suprimir Mobubugenji e Zanalpadna, que supostamente possuíam mais poder do que ele. Eu vejo. Isso significa que não só tenho que derrotar Bugitas e fazer com que o príncipe Budarion assuma o trono, mas também fazer algo sobre Ravovifard. Será que posso? Ele é aparentemente bastante forte, mesmo para um deus, disse Vandaliel. Acredito que você consegue, disse Zozogante. Tenho certeza que você vai ficar bem, garoto. E você está perto de sua próxima mudança de emprego, certo? Disse Borkus. Não acho que seja tão simples assim, respondeu Vandaliel. Zozogante e Borkus não mudaram de opinião, no entanto. Os níveis das habilidades de invasão mental, criação de labirinto e criação de golem aumentaram. Conteúdo patrocinado.